Como fazer dinheiro sendo neurodivergente? E o que que isso significa, né? Se você é uma pessoa que é neurodivergente, diagnosticado ou não, tem suspeita, ou só é uma pessoa que pensa diferente da maioria, que tem uma sensibilidade diferente, que tem uma percepção de não pertencer a lugar nenhum, que é muito questionador, que não aceita o senso comum. Se você é esse tipo de pessoa, naturalmente algumas dessas pessoas, acredito que a maioria, vão ter esse ímpeto de construir uma vida própria, de fazer algo que faça sentido, de ter que trabalhar em algo que realmente motiva essas pessoas. E eu digo assim, eu não estou caindo na balela de você precisa amar o seu trabalho, mas você precisa ver significado no que faz. Porque quando o significado do seu trabalho ele está vazio e você é uma pessoa muito questionadora, isso gera uma grande dificuldade de conseguir manter esse trabalho, de conseguir fazer esse trabalho com consistência e de forma saudável, né? Consequentemente, ou você vai abandonar o trabalho, ou você vai continuar fazendo ele, e isso vai te custar muito a nível de saúde mental. Então, se você tem esse ímpeto, o caminho natural é buscar empreender. Só que empreender é repleto de dificuldades. Você vai encontrar muitas dificuldades empreendendo. Porque é natural. A gente vive num país que é difícil, é muito burocrático, mas empreender já é uma atividade que é feita para solucionar problemas, entendeu? Empreender nada mais é do que isso. E você sendo um problem solver, um solucionador de problemas dos outros, você também vai ter que aprender a solucionar os seus próprios. O grande problema disso é que quando você começa a escutar outras pessoas e buscar informação, todos esses conteúdos e todo esse conhecimento foi feito para pessoas que não são divergentes, que não são neurodivergentes. Então, você acaba replicando muitas coisas que não funcionam no seu caso. E por que eu estou falando disso tudo? Porque meu nome é Igor, eu sou head de marketing da Academia Lendária, uma das maiores comunidades de inteligência artificial para negócios do Brasil, e eu sou neurodivergente. E eu descobri isso já na fase adulta. Descobri que eu tinha superdotação e TDAH. E essa descoberta, ela foi fundamental para mim entender por que que eu não conseguia executar vários conhecimentos que outras pessoas ensinavam e por que que muitas vezes eu tinha muito mais conhecimento do que as pessoas que estavam me ensinando. Só que eu fui acostumado durante toda a vida a ser o diferente ou a pensar diferente, que essa estrutura foi invalidando a minha percepção de capacidade e de entender que, não, eu penso diferente porque eu tenho uma visão que grande maioria das pessoas não tem. E aí, quando eu comecei a absorver os conteúdos do marketing digital e tudo mais, eu comecei a tentar replicar coisas que não funcionavam pro meu caso. E depois, quando eu fui pegando mais experiência, eu entendi que eu já sabia aqueles caminhos, eu só precisava confiar naquilo que eu já sabia. E agora eu vou trazer 10 pontos aqui pra você que tá nessa jornada, pra você que se sente diferente desse sentido, que é diagnosticado ou que não é diagnosticado com alguma neurodivergência, e você quer empreender, você quer buscar isso de alguma forma, você quer fazer dinheiro, você quer ter significado naquilo que faz, você quer ajudar as pessoas, você quer se conectar com o seu trabalho e com as ações que você executa diariamente. E, se isso faz sentido pra você, o- os 10 pontos que eu vou trazer aqui, eles vão te ajudar a entender como agir, porque é uma questão de modelo mental, uma questão de mentalidade, não é uma questão de conhecimento técnico. Você pode ter muito conhecimento técnico e você não vai conseguir colocar ele em prática se você não fizer da forma que funciona pra você. E eu vou falar sobre isso aqui também. Então, pra gente começar a falar sobre esses pontos, o primeiro ponto que eu queria trazer é que ser genial não garante nada. Ou seja, você pode ter um QI muito alto, você pode ter uma capacidade cognitiva muito alta, você pode ter uma percepção, uma sensibilidade de entender contextos e pessoas, mas isso não significa nada. O que significa é você saber o que fazer com isso. E saber o que fazer com isso vai depender da sua capacidade de gerenciar o seu estado emocional, de autorregular o seu estado emocional. Por quê? Porque quando as dificuldades elas aparecem, é o estado emocional que segura a sua capacidade de execução. Então, a gente tem uma ideia muito mal concebida, por exemplo, da superdotação, porque tem aquele show midiático de crianças lá falando e indo no Luciano Huck, fazendo cálculos de cabeça. E as pessoas acham que é isso, que superdotação é uma genialidade, e é incrível, e não tem nada a ver com isso. Isso é uma parte dessa condição. Existem várias outras pessoas com várias outras condições, com várias outras habilidades, mas também com vários outros problemas. Por quê? Porque muitas dessas pessoas não têm estrutura e direcionamento. Então, elas acabam não sabendo como agir
entendeu? Quando elas precisam empreender, quando elas precisam desbravar esse mundo do dinheiro, né? E eu aprendi isso tudo, né? Caso você esteja perguntando, porque eu trabalhei com o Jean Alessandro, que é uma das maiores referências em superdotação do Brasil, e eu fiz o marketing dele por um tempo e tudo mais, a gente é próximo, a gente se fala ainda, e ele é um cara genial que me abriu os olhos para isso tudo, né? Inclusive ele que me diagnosticou pela primeira vez e entendeu minha condição e me ajudou também a entender melhor como eu poderia agir em volta disso. Então, ser genial não garante nada. Esse é o ponto. Você precisa aprender a como agir diante desses contextos. Inclusive, a maioria das pessoas que tem superdotação no Brasil, que são não diagnosticadas, porque tem uma gama gigante de pessoas não diagnosticadas, porque não se falava sobre isso aqui, começou a se falar mais forte por causa do Jean Alessandro. Ele trouxe esse movimento de diagnosticar adultos. O que acontece? A maioria dessas pessoas, elas sentem que são burras. Por quê? Porque elas estão sempre recebendo das pessoas em volta dela, da sociedade, que o que elas pensam tá errado, que o que elas pensam é diferente, que o que elas pensam não funciona. E aí elas ficam sendo invalidadas desde a infância e sentem, nossa, eu não sei nada. Mas só porque elas têm um pensamento diferente. E na verdade, não é que elas sejam boas, é que elas têm uma visão que grande maioria das pessoas não consegue enxergar. E aí, se você chega. É que nem a, a história da caverna de Platão, né? A alegoria da caverna. Se você chega para pessoas que não veem o que você viu e fala que o que você tá vendo, elas vão dizer que aquilo não existe. Elas vão muitas vezes ficar até irritadas com aquilo que você tá trazendo. Então, ser muito genial, ser muito inteligente não vai te garantir nada. E pensar diferente, ser muito criativo, você achar que, nossa, eu sou muito criativo, eu sinto que eu tenho muita capacidade, mas eu não consigo colocar isso no mundo. Por quê? Porque só ter isso não adianta nada. Você tem que aprender a se relacionar com as pessoas e aprender a se posicionar e confiar naquilo que você sabe. Então, esse é o passo mais fundamental. É como se você tivesse uma mente de Fórmula 1, só que você não sabe sair do box. Porque você precisa das pessoas em volta ali para o quê? Para arrumar os pneus, para encher o combustível, para te direcionar, para dar a largada, para dizer o caminho, para estar conectado com você no rádio, entendeu? Se você acompanha a Fórmula 1, você vai entender o que eu tô falando. Então, você precisa de outras pessoas. Então, entender que você precisa aprender a se relacionar para as coisas darem certo, né? E principalmente para quem tem TDAH como eu, a TDAH ela não é uma distração, né? De fato. A TDAH ela é uma super atenção naquilo que importa. As pessoas falam muito sobre hiperfoco, né? Entra em hiperfoco. Inclusive, esse termo ele é mal utilizado. Mas eu não vou explicar ele aqui agora, mas vou falar da forma bem senso comum mesmo. Quando a gente entra em um foco absoluto em algo, geralmente é algo que nos interessa muito. Então, o TDAH, ele tem essa dificuldade de fazer coisas que ele não tem interesse. Mas quando é algo que, nossa, aquilo faz muito sentido pra ele, aí ele emerge naquilo de uma forma que nenhuma outra pessoa consegue. Ele consegue gerar muito resultado, ele consegue produzir muito. Então, é por isso que pessoas que são neurodivergentes, elas têm essa tendência de ter que trabalhar com algo que faça sentido. Elas precisam disso. Então, se você é uma pessoa que é neurodivergente, eu não tô dizendo pra você buscar trabalhar com o que ama. Isso é bullshitagem, entendeu? Ah, eu amo meu trabalho, eu não tenho que trabalhar nenhum dia. Não, mano. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que se estressar, você vai ter que passar por dificuldade. Eu gosto muito do que eu faço, eu amo meu trabalho de verdade. E mesmo assim, eu não é como se eu não precisasse trabalhar. Eu preciso trabalhar, entendeu? Todo dia é trabalho. O que eu tô fazendo aqui é trabalho. É dedicação, é esforço, é sangue, suor. Então, assim, não existe esse lance de ame o que você faz, você não precisa trabalhar. Mas veja significado no que você faz e você vai ter força e energia para conseguir executar e fazer o que precisa ser feito. Então você não precisa amar o que faz, você precisa ver significado naquilo que tá fazendo. E aí isso pode ser um significado de estou ajudando outras pessoas, estou fazendo algo que eu vejo que é produtivo para o mundo, que faz sentido para mim construir, eu estou ajudando minha família, estou trazendo dinheiro para casa. Aí o significado ele é individual, ele é seu, né? Mas se você tem uma neurodivergência, se você tem um TDAH, se você é questionador, você vai ter mais dificuldade em focar em coisas que não te atraem a atenção. Principalmente quem tem essa dupla excepcionalidade como eu, que é superdotação e outras habilidades, você vai ter essa dificuldade de focar em coisas que não fazem sentido pra você. Então, saiba quais são suas alavancas de foco e aproveite isso. Não, a neurodivergência, o TDAH, não é só distração. Ele é uma super atenção naquilo que importa. Então, use isso ao seu favor.
E, cara, se tem uma coisa que mudou minha vida, antes mesmo de eu descobrir a neurodivergência, é a gestão de si mesmo. Ou seja, o autocuidado, o entender os momentos que eu preciso me alimentar bem, que eu preciso dormir bem, que eu preciso praticar exercício físico e criar uma rotina de uma gestão da própria vida. Cuidar do meu tempo, entender que meu tempo é valiosíssimo, que eu preciso gerir esse tempo. Isso foi uma mudança drástica pra mim. Isso foi uma mudança brutal pra mim entender melhor como eu poderia extrair o melhor do meu conhecimento e cuidar da minha saúde mental. E pra não ter burnout, pra não ficar passando trabalho, digamos assim, e conseguir me manter nessa jornada de empreendedorismo. Então, aprenda a fazer sua autogestão, aprenda a cuidar do seu tempo, aprenda a dormir bem, aprenda a comer bem, aprenda a controlar seus impulsos, principalmente. Pessoas que são neurodivergentes, elas são muito impulsivas. Elas têm impulsos de compra, impulsos de consumo, impulsos de fazer. Isso, em alguns momentos, pode ser muito bom, porque você é muito executor, você vai lá e faz. Mas, consequentemente, às vezes os impulsos eles vão pro lado errado, né? Eu, por exemplo, eu tinha um bloqueio pra fazer isso que eu tô fazendo com vocês, produzir conteúdo, e eu tinha vários impulsos de compra porque eu achei que se eu comprasse coisas isso ia me ajudar, uma câmera foda, um drone, tal e tal, e nada disso me ajudou. Hoje eu tô gravando isso aqui com um iPhone, sendo que eu tenho 3 câmeras aqui, que cada uma custa 15 mil reais. Mas eu tô gravando com iPhone. Por que eu tô fazendo isso? Porque é mais fácil, mais prático, e eu não preciso de 3 câmeras de 15 mil reais. Eu preciso só fazer. E é isso que você precisa entender. Você precisa se autogerir de uma forma que você consiga executar as coisas o mais rápido e simples possível para que elas aconteçam, sem perfeccionismo. E essa é uma grande armadilha. O perfeccionismo é uma coisa que vai te bloquear e vai te puxar pro ponto mais baixo, pro buraco mais fundo, é você ficar sendo perfeccionista e agindo com receio. Então, eu sei que é difícil, já passei por isso. Eu tenho muita credibilidade para falar isso, porque eu já passei por isso. Mas você precisa dar um jeito, cara. Faz uma terapia, procura um coach, sei lá, qualquer coisa que funcione. Eu não tenho preconceito com nada, já experimentei tudo que é tipo de terapia diferente, tudo que é tipo de terapia alternativa, holística, psiquiatra, psicólogo, tudo. Por quê? Porque eu queria resolver o problema, entendeu? Então, vá atrás de alguma solução. Caso você sinta que tem um bloqueio, caso que você sinta que é técnico, vá atrás do técnico. Se sinta que é psicológico, vá atrás do psicológico. Se sentir que é espiritual, vá atrás do espiritual. Mas busque resolver esse bloqueio e, e busque aflorar, né? Gerindo a sua mente, gerindo a sua saúde e agindo em prol do seu objetivo. E, cara, uma coisa que você vai ter que lidar, né, que é o ponto 4, é a solidão de pensar diferente. Inevitavelmente, você é um neurodivergente. Se você é um neurodivergente, se você é um divergente, eu não gosto desse termo neurodivergente, né? Se você é um divergente, você já lida com isso. Por quê? Porque você pensa diferente, cara. Você é obrigado a pensar diferente, você é obrigado a ter que lidar com todos esses problemas, todas essas, essas nuances, né? De, de lidar com pessoas que pensam como o senso comum, que não questionam, que é a maioria das pessoas. Então, se você pegar uma curva de Gauss, que é algo que eu gosto muito, se você pesquisar depois, você vê que a curva de Gauss, ela é uma curva que tem ali os 2%, aí 25%, aí 50%, digamos assim, aí depois 25% ali, ou sei lá, 23%, né? E mais o 2%. Aí você vê que os 2% ficam na ponta, os 23% ficam mais ou menos aqui, e a maioria tá lá no meio, que é os 50%, né? E aí os 2% são o quê? As pessoas mais inteligentes, digamos assim, e as pessoas mais burras, do outro lado. São uma minoria, entendeu? Então, se você tá perto das pessoas mais sagazes, questionadoras, inteligentes, você é minoria. Então, você vai ter que lidar com a solidão de pensar diferente, porque vai ser difícil encontrar outras pessoas que pensam como você. Vai ser mais raro. Eu não tô falando a nível de qualificação social, de eu sou melhor. Isso é uma puta armadilha também. Você se achar fodão e se achar melhor. Eu acho que a capacidade cognitiva ela é só um dos pontos que formam o ser humano. Existem outras características que são tão especiais quanto a capacidade de processamento cognitivo, né? Só que se você pensa diferente, você vai ser excluído. E você vai ter que aprender a lidar com essa solidão. Você vai ter que aprender a lidar, a ser sozinho, a pensar sozinho e principalmente defender as suas ideias e sentir que elas têm valor. Porque se você esperar a validação externa para validar suas ideias, você nunca vai fazer isso. E muitas vezes as suas ideias, elas são muito boas. Só que te falta o quê? Traquejo, capacidade de se relacionar com as pessoas, entender o contexto delas, que talvez elas sejam diferentes para você, e que você vai ter que introduzir essas ideias e convencer elas a serem executadas. Então, aprenda a lidar com a solidão e aprenda a gerenciar
aquilo que você deseja, que é construir. Ignore seu orgulho. Ignore o seu orgulho e comece a viver. É isso que eu tenho pra falar em relação a isso. Porque muitas vezes você pensa que não, porque ninguém me entende, eu sou rebelde e tal. E isso é tudo seu ego, seu orgulho crescendo e as suas mágoas, os seus ressentimentos e achando que, eu penso diferente, eu sou neurodivergente, as pessoas não me entendem, eu tenho várias ideias boas. Mas, cara, você precisa dessas ideias, você precisa dessas pessoas pra colocar essas ideias em práticas. E se você tá num estado de sofrimento, não consegue colocar as coisas em prática, não consegue fazer um negócio girar, por mais que você tenha uma capacidade cognitiva alta, entendeu? Isso é inteligência, será? Só ter a capacidade cognitiva alta? Talvez te falta outras nuances da inteligência. Pra mim, a inteligência é um espectro, né? Ela não é formada de uma coisa só. Existem várias coisas que formam a inteligência. Então, aprenda a utilizar aquilo que você tem de melhor e a se relacionar com as pessoas sendo humilde e principalmente ignorando o seu orgulho, o seu ego de eu sou foda e ninguém me entende. Isso aí é uma armadilha e você só vai curar isso quando você tirar essas mágoas que você adquiriu ao longo do tempo, nessa jornada de ser... Eu sei que é difícil, né? Você ser excluído, você ser sempre negativado quando traz uma ideia diferente, mas você tem que entender que isso faz parte do processo. Você veio com uma mentalidade que é diferente e ninguém é obrigado a aceitar. Você tem que desenvolver sua capacidade de persuasão para conseguir, primeiro, entender as pessoas e depois você fazer com que elas te entendam também. E é assim que se forma um bom relacionamento. Consequentemente, ser multipotencial. Você tem interesse por várias coisas diferentes, você se interessa por ciências exatas, você também se interessa por literatura, você também se interessa por geopolítica, você também se interessa por tecnologia, você também se interessa por arte, e você gosta de fazer tudo, e, de certa forma, você tem uma facilidade de aprender tudo. É muito fácil aprender coisas e é muito excitante aprender coisas. Então você se empolga em aprender e quer aprender o mundo e você tem uma fome de tudo. Parece que tem uma fome de aprender, de entender, de evoluir, de se desenvolver. Só que isso gera uma confusão na sua mente e você não consegue materializar coisas e fazer algo de fato com isso. Isso é um grande problema. Mas também pode ser uma marca pessoal. Você só precisa aprender a gerenciar esses ímpetos e conseguir executar e materializar as coisas que você aprende o mais rápido possível. E eu sou uma pessoa também que... Eu sou polímata, eu sou autodidata, eu tenho facilidade de aprendizado. Qualquer coisa que eu pegar pra fazer, eu vou fazer. Eu vou aprender com facilidade. Só que isso me atrapalhou também. Em muitas áreas da minha vida, em muitos momentos, em muitos períodos, eu ficava estudando muito uma coisa, e aí daqui a pouco eu pulava pra outra, pulava pra outra, pulava pra outra, e não fazia nada com isso. Até o momento que eu aprendi a materializar isso através de algo que é o marketing, através da comunicação, através de conexão com as pessoas. Então foi uma jornada para aprender que tudo que eu aprendo tem valor para alguém, tudo que eu aprendo eu posso transformar em algo material, tudo que eu aprendo eu posso gravar um vídeo, ensinar alguém, eu posso materializar isso vendendo esse conhecimento para alguém, eu posso criar um negócio o mais rápido possível com isso e criar um MVP. Então é isso que eu aprendi através do conhecimento e eu trouxe isso eu só consegui aprender isso pesquisando como construir um negócio, como fazer um marketing, como fazer um processo de vendas. Porque essa foi a forma que eu entendi de como materializar as coisas e me manter dentro desse mundo que a gente precisa viver, manter a subsistência, manter a nossa realidade aqui e sobreviver, né? Trabalhar, ganhar dinheiro, progredir, crescer financeiramente. E eu só consegui fazer isso quando eu entendi, primeiro, como funciona o jogo, do processo de marketing, vendas e depois construção de negócio, porque são coisas diferentes. Você entender de marketing não quer dizer que você saiba construir um negócio. Mas a virada de chave fundamental para que isso tudo virasse realidade, né? Não só entender, mas materializar de fato, foi ganhar a confiança, né? A minha própria confiança para conseguir executar e bater na mesa e dizer assim, não, eu consigo fazer isso, eu consigo realizar isso. E se tem várias coisas que eu realizei que eu achava impossível no passado, talvez as coisas que eu estou achando difícil hoje, eu consiga fazer também no futuro. Eu só preciso encontrar o caminho e botar a cara e estar preparado para lidar com a frustração do erro. Porque eu vou errar. Mas tá tudo bem. Errar não é o problema. O problema é não fazer. Entendeu? Então, ser multipotencial, empreender várias coisas, é um problema. Não vou dizer que não é, mas só é um problema porque a maioria das pessoas não sabe gerenciar isso.
E a partir do momento que você aprende a gerenciar esse multipotencial, isso vira uma característica sua, isso vira uma marca. Você vira uma pessoa diferente que entende de várias coisas, mas que canaliza esse conhecimento para materializar. E aí a gente volta pro ponto. Você tem que aprender a executar, você tem que aprender a se relacionar com as pessoas, você tem que aprender a ter uma confiança para conseguir fazer as coisas no mundo e principalmente ter a resiliência de lidar com o erro, a frustração que vai acontecer e que é natural, entendeu? E que com certeza você vai passar por isso, vai ser difícil, vai ser estressante, mas não vai te matar, vai te deixar mais forte. Então aprenda a lidar com isso e passe por isso, né? Passe pela dor, passe pelo processo. Só não fique lá. Continue caminhando, continue executando, continue criando, porque vai passar, como tudo passa. Então, seja multipotencial, não caia na balela de que você precisa focar numa coisa só, aprender uma coisa só. Se você tem esse ímpeto, você não vai conseguir fazer isso, entendeu? Você pode utilizar isso a seu favor pra, quando for materializar algo, aí sim, focar numa coisa só. Focar num nicho, focar num segmento, vender pra esse segmento e se especializar nisso. Mas se você é multipotencial, continue estudando sobre tudo, só aprenda a materializar isso, se relacionar com as pessoas e executar. Agora, o ponto 6 é sobre rotina, né? Eu falei sobre autogestão ali um tempo atrás, você entender como cuidar de si mesmo, como manter uma saúde mental boa, como conseguir se manter executando. E se você só vai fazer isso se você tiver uma rotina. Aprenda a criar rotina, aprenda a ter horários, aprenda a usar a agenda. A agenda é uma coisa mágica, ela tira todo o peso que você sente de ficar lembrando das coisas e tá tudo lá, você fica tranquilo, porque você tiver dúvida, você vai lá e olha o que tem que fazer, o que tem que ser feito. É como se você criasse um programa, depois você fosse lá só e executasse esse programa. Sem precisar ficar quebrando cabeça com o que você tem que fazer. E quando você não tem isso, você fica meio perdido, sem saber o que eu vou fazer, que hora eu vou fazer. Você fica procrastinando, mas quando você coloca horário, você diz assim, eu tenho tanto tempo pra fazer isso, tenho 1 hora, e depois eu vou fazer outra coisa. Então você tem essa 1 hora, você tem que fazer essa 1 hora, porque senão vai chegar o outro compromisso e você não vai ter mais essa 1 hora. Então a agenda ela é fundamental pra, principalmente se você é neurodivergente, que a sua cabeça é um... Tem um cara da gringa que ele tem um livro chamado Sua Cabeça é um barco... É um barco... É tipo... Eu não me lembro o termo em português. Your mind is a... É tipo um barco-casa, né? A houseboat, ele fala, né? Your mind is a houseboat. Então, aqui eu não sei como é que chama em português um barco-casa. É um barco-casa. Somente é um barco-casa, que é tipo um barco, que é um negócio que balança, mas com uma casa dentro dele, tudo bagunçado e tal. Então, se você tem essa criatividade, somente ela dispersa muito, ter uma rotina é uma coisa que vai te ancorar e vai te alavancar em questão de capacidade de execução. Então, faça isso. E, cara, agora vamos falar sobre um tema que eu acredito que todos concordam. O sistema educacional, ele é um crime contra pessoas neurodivergentes. O sistema educacional, ele te reduz a aprender coisas insignificantes pra você. Ele te reduz a se encaixar numa caixinha muito pequena que com certeza você não cabe. Ele te reduz a ficar entediado com coisas que não fazem o menor sentido pra uma pessoa que é neurodivergente, que tem uma capacidade cognitiva alta. Então, ele te coloca num sistema de autoridade que você se sente acuado, se sente reprimido. Então, assim, o sistema educacional ele não foi feito pra você. Não foi feito. Então, por isso que eu sempre odiei escola. Cara, sempre odiei escola. Nunca me encaixei naquele ambiente, sempre achava ele um ambiente repressor. Eu entrava em embates com as autoridades, que eram os professores, eu questionava muito. Só que, consequentemente, eu sempre gostei muito de aprender, sempre li muito, sempre estudei muito fora da escola. E é curioso, porque o lugar que eu menos estudava era a escola. Eu gostava de estudar em casa, ler em casa, ficar sozinho, lendo por horas. Só que na escola eu ficava inquieto ali, porque aquilo era chato demais. Entendeu? Ouvir um professor falar era chato demais. Eu queria interagir com as pessoas, eu queria brincar, eu queria pular na mesa, eu queria estar no pátio jogando bola, eu queria dispersar essa energia que eu tinha. E eu ficava sentado, assim, olhando uma aula chata, entendeu? Do professor que ganha pouco, que tá ali tendo que gerenciar 30 adolescentes, que é mal remunerado, que não tem um treinamento adequado também, entendeu? Então é uma estrutura que ela é feita pra dar errado, ela é feita pra falir. E se você tá dentro do sistema educacional, seja a escola ou seja a universidade, que muda um pouco, mas não muda tanto, cara, assim, se isso fizer muito, assim, só faz sentido se você realmente precisar disso. Você quer ser um médico, um advogado, é seu sonho fazer isso,
você tem um órgão regulador, acho que faz sentido. Mas a minha experiência, tanto com educação formal no fundamental e no ensino médio, quanto na universidade, foi um terror, né? Então, para a maioria das pessoas que são divergentes, esse não vai ser um caminho muito, muito saudável, muito bom. Vai ser um caminho bem estressante, que vai mais te puxar para baixo do que te alavancar, né? Isso falando aqui das universidades que eu conheço, que são as universidades públicas, mas eu acredito que, sei lá, a maioria das universidades privadas também não faça muita diferença. Talvez uma universidade muito cara, uma universidade da gringa, te dê mais liberdade de criação, né? Porque eu acho que o problema não é nem... É o modelo, não é nem as pessoas e tudo mais. É o modelo de ensino e a estrutura de aluno, palestrante, o professor palestrante, atividade, prova, entendeu? Não tem algo que realmente impulsione a tua capacidade cognitiva, a tua inteligência, a tua capacidade de aprender e tudo mais. Então, se você se sente mal dentro do sistema educacional, é porque talvez ele realmente não seja feito para você. Você vai ter que buscar por conta própria o seu conhecimento e, principalmente, entender e validar ele. Porque você não vai precisar você não vai ter um diploma para dizer, para se ancorar, como as pessoas têm um diploma para se ancorar, mas você tendo o conhecimento, é isso que vale. Sabendo executar e colocar ele em prática, é isso que vale. E, cara, sobre produtividade, eu caí muito na falácia de gurus que falam de produtividade e tudo mais. E aí eu comecei a questionar como que eu vou ser produtivo dentro desses modelos fechados se a minha mente, ela pula de galho em galho, ela tá sempre vendo coisas novas, ela tem um pensamento extremamente acelerado. Eu penso numa ideia, eu já estruturo essa ideia na minha mente, eu já vejo um panorama geral de como ela poderia acontecer, quais são as possibilidades e como eu poderia construir isso, e isso vai ramificando, né? E isso é uma característica comum em quem tem superdotação, que é o pensamento ramificado. Tem até um livro que fala sobre isso, que ele fala sobre The Forest Mind, é algo assim. The Rainforest Mind, né? Que é tipo a mente como uma floresta que chove muito e que é muito próspera, muito úmida, porque os galhos vão crescendo, tudo vai ramificando muito rápido. E se você tem uma mente acelerada como essa, você não vai conseguir cair em sistemas de produtividade comuns. Você vai ter que adaptar muita coisa e construir, né, aquilo que funciona para você. Você vai ter que entender qual é o seu melhor horário, você vai ter que entender qual o momento que você tá mais para baixo, tá mais triste, que você tá com uma energia que não consegue executar as coisas. O que você precisa fazer nesses momentos que você tá mais para baixo, que você tá com a energia baixa. Que é o momento de desacelerar, que só acelerar vai te parar uma hora, entendeu? Então, quando você começar a estudar sobre produtividade, como você executar mais, você vai ter que entender que existe um termômetro em que você pode acelerar, mas quando esse termômetro bater nesse limite, você vai ter que reduzir, você vai ter que cuidar para reduzir essa pressão e aí depois voltar a acelerar. Porque se você passar esse limite e ficar muito acima dele, uma hora esse termômetro quebra. Pá! E aí você não vai conseguir mais nem ligar o carro, entendeu? Você vai ter que parar. Então, sobre produtividade, você vai ter que encontrar o seu caminho. E por isso que eu digo que tudo, para quem é neurodivergente, vai ser um pouquinho mais difícil, porque não tem um caminho feito como para a maioria das pessoas, assim, que vai funcionar para você. Porque você é muito diferente. Então, você vai ter que ir colhendo sinais, entendendo esses sinais e, consequentemente, você vai ter que criar seu sistema, documentar aquilo que funciona para você. O ponto número 9 é que você precisa entender que muitas vezes, e isso é delicado, né? Porque se você for uma pessoa orgulhosa, você pode cair nesse buraco e destruir suas relações. Mas, muitas vezes, quando você fala algo, você tem uma ideia, você quer construir algo, e todo mundo diz que você tá exagerando, isso é impossível, que não dá, é porque as pessoas não estão prontas para entender aquilo que você tá visualizando. Elas não conseguem ver. E aí, por isso que eu digo que tem que tomar cuidado com isso, porque você pode ser também uma pessoa muito orgulhosa e você pode estar errado e tá batendo no erro. Então, você tem que ter uma autopercepção profunda, né? De quem é você, de que você sente e quem é você de verdade. Não essa voz que tá na sua cabeça dizendo eu sou o Igor, eu sou tal pessoa, eu sou a Maria, eu sou o Carlos, eu sou o José, eu sou o Fernando. Mas quem é você, profundamente? Não essa forma aqui, ó, essa carne, mas quem é você, de fato? Fora isso tudo aqui. Se você tirar isso tudo aqui, o que sobra? Se você tirar suas experiências, seu passado, seu futuro, sua família, o que sobra?
quem é você profundamente. Se você entender isso, você vai saber quando você realmente está certo e quando você deve realmente insistir numa ideia. Porque você, tendo um pensamento diferente, vai receber muitos bloqueios, muitos nãos e muita invalidação, né? E quando você recebe invalidação por muito tempo, é difícil você se manter consistente nisso. Só que quando você entende que você pensa diferente, você tem uma visão diferente, você tá visualizando algo que a maioria das pessoas não consegue visualizar, você insiste nisso e é aquilo que eu falei lá atrás. Você precisa entender como persuadir e explicar. Como fazer as suas ideias e as suas concepções serem inteligíveis para as outras pessoas. E você vai precisar delas em vários momentos para fazer aquilo que você quer fazer acontecer. Entende? Então, se você tá muito fundamentado em algo, assim, você tem certeza que, nossa, isso aqui é foda, eu preciso insistir nisso, prepare-se para lidar com a negação das pessoas, com a invalidação delas, e tá tudo bem. Elas só não entendem aquilo que você tá fazendo. E por último, número 10, esse lance de que muitas pessoas falam que você precisa buscar uma cura, né? As pessoas estão buscando uma cura, elas se sentem doentes, elas sentem que precisam resolver algum problema interno, alguma dor, algum trauma. E, assim, eu acredito que exista um processo de cura que é gradativo, ele não é uma coisa que eu vou me curar do dia pra noite. Mas eu acredito também que não existe uma cura no sentido de, sei lá, eu tive um corte, o corte sarou. Eu acredito que quando você é neurodivergente, você não precisa se curar, entendeu? Talvez você precise curar traumas, você precise curar situações do passado, mas você não precisa curar quem você é. Você só precisa assumir quem você é. Você precisa assumir a sua história. Você precisa entender que o que você passou, o que você viveu, a sua experiência, ela tem valor. E você precisa assumir esse valor, não esconder ele ou tentar ser algo que você não é, tentar ser outra pessoa, mudar pra ser algo que não faz sentido e que você vai acabar fugindo de si mesmo, né? Vestir um personagem, entendeu? Se vestir do jeito que as pessoas se vestem, cortar o cabelo do jeito que todo mundo corta, ter uma barba do jeito que todo mundo tem e fazer as coisas que você tá tentando se encaixar, né? E esse é um caminho que vai gerar mais insegurança, mais dor, mais bloqueio, né? Do que você simplesmente entender que você não precisa curar quem você é. Você precisa só entender e confiar, né? Assumir a sua história e assumir quem você é quando você é neurodivergente. E o que eu aconselho você que chegou até aqui fazendo esse vídeo, né? Eu aconselho você pegar esse vídeo aqui, transcrever ele numa ferramenta de transcrição e jogar no seu chat GPT. E falar pro seu chat GPT que você quer assumir essa mentalidade que eu trouxe nesse vídeo. Você quer fazer com que essa mentalidade seja a sua mentalidade, que você absorva isso e que você consiga executar as coisas dessa forma, né? E aí você joga num chat normal e pede para ele guardar isso na memória dele. Porque sempre quando você interagir com ele, ele vai te trazer essas nuances, ele vai estar te trazendo esse direcionamento nesse sentido. Então, eu acho que isso vai ser um grande diferencial para você que usa ChatGPT todo dia para estar lá recebendo essa ajuda. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui. Inclusive, melhor, eu transcrever esse vídeo e vou deixar aqui para você, ele todo transcrito, com todas essas informações, e você só vai precisar pegar essa transcrição e jogar no ChatGPT, né? Só copiar e colar lá. Então, pô, se você chegou até aqui e você vai receber isso, o mínimo que você pode fazer, por favor, é compartilhar esse vídeo com alguém que também pense assim, que seja neurodivergente e tudo mais. Então, compartilha o vídeo, comenta aqui embaixo o que você acha, e com certeza isso vai te ajudar muito e com certeza isso tem potencial para ajudar muitas pessoas que são como nós, que se sentem dessa forma. Tamo junto e até o próximo vídeo.